Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Um canal simples, mas com dicas honestas e baseadas na experiência de quem joga cartola desde 2006 e foi top 1000 nacional agora na temporada 2020. E essa experiência de jogar cartola desde 2006, ou seja, 15 anos jogando cartola, essa experiência eu tento passar ela aqui para vocês com as dicas no canal do professor Lourimar Mendes. Antes das dicas para essa rodada 13, quero agradecer ao apoio que tem recebido pelo direct lá do Instagram, que é @professor.cartola, pelo WhatsApp, muitos conversando comigo, lá pelo Telegram também, a galera que sempre me apoia, que sempre vem aqui no canal, dá aqui a opinião, coloca os comentários, dá o like, tudo isso fortalece o meu trabalho e faz com que eu esteja cada vez mais disposto a colaborar com vocês com a experiência que eu tenho. E quando eu trago aqui para vocês um time principal, não é para você escalar as 12 peças, mas é para você buscar uma ou outra opção para encaixar no seu time. Essa rodada 12 mesmo, eu não fui com laterais. Talvez não tenha sido até uma opção interessante, porque os meias não foram tão bem. Mas havia uma possibilidade grande dos meias fazerem aí pontuações altas na rodada 12, e por isso a gente optou aí com 5 meio-campos. E gente que foi com laterais talvez tenham se dado bem na rodada, além do Gabigol, que extrapolou uma pontuação que nem eu, que o escalei, não como capitão, mas escalei no time principal sem ser capitão, esperava uma pontuação tão alta. Então quero agradecer o apoio de vocês, e se você é novo por aqui, ou se você está entre os meus apoiadores, deixa o like, compartilhe o canal, ative o sininho que você não perde nenhum vídeo novo aqui. Aqui nós temos vídeo para time mais barato, para time valorização, para time tiro curto e também time principal. A gente não esconde nada, o canal é simples, mas a gente faz tudo de forma muito honesta. E esse primeiro vídeo, que é da rodada 13, a gente vai analisar a rodada e vai fazer o esboço do time principal do professor para a rodada 13. Geralmente é um vídeo um pouco mais longo, porque a análise ela demora um pouquinho mais. Então vamos lá, canal do Professor FC é o time principal aqui do canal. Esse time está disputando a Liga dos YouTubers Escala 10. Na última rodada nós fizemos 74,74 pontos e temos um bom patrimônio em cartoletas de 153. Essa rodada 13 agora, que nós vamos escalar o time principal, é uma rodada cara. A gente precisa de gastar pelo menos 145 cartoletas para fazer um time competitivo. Na última rodada, como eu disse, nós fomos no esquema 3-5-2. Os meio-campos nossos comprometeram muito a nossa pontuação. Apenas Arrascaeta e Scarpa foram bem. Valora fez ali 5 pontos, mas Edenilson e Lima não ajudou. A nossa defesa aqui, nós não fomos bem nem com o João Paulo e nem com o Manuel. O Gomes e o Cuesta seguraram o SG. E o capitão foi o diferencial, porque nós fomos no Marinho, para garantir ali os pontos que o Marinho sempre garante em cada rodada, e não fomos de Gabigol, mas o Gabigol estava no nosso time, já ajudou um pouco. Essa rodada nós vamos vender todo o time, nós vamos escalar sim o tradicional, a melhor formação que tem para a cartola, que é a 4-3-3. Uma ou outra rodada você pode arriscar uma formação diferente, mas a formação ideal é o 4-3-3. Então nós vamos começar pelos atacantes. Essa, como eu disse, é uma rodada muito cara, porque você tem várias opções para escalar. Primeira delas, Hulk, né? Vai pegar o Bahia. O Bahia tomou 5-0 do Flamengo. Então, assim, é um time que está com muitas falhas. O Hulk é um nome que deve ser unanimidade na rodada. E o Gabigol também vai ser unanimidade, pelo que ele fez no último jogo, 3 gols. Não tem como deixar de fora. Nós vamos ali no escala 10 daqui a pouquinho, mostrar ali o mínimo para valorizar desses atacantes. Como terceiro atacante, você vai ter várias opções. Marinho, sempre boa opção, né? Vai pegar o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense tem caído de produção. Não toma tantos gols, mas caiu de produção. Marinho sempre garante os seus pontinhos ali. Custa 18 cartoletas. O Bruno Henrique vai voltar. Também é um nome interessante contra o São Paulo, né? Flamengo e São Paulo vão fazer aí um clássico. Depois você tem
o Matheus Peixoto, né, que vai fazer um clássico do sul do Brasil, ó, vai pegar ali Juventude e Chapecoense, dois times que vieram da Série B. É um jogo equilibrado, mas Matheus Peixoto é um cara que tem uma boa média. Depois a gente tem aqui, descendo, Diego Souza, que contra o América é o cara do pênalti lá do Grêmio. Então é um cara que pode ser um diferente na rodada, é mais barato, tá desvalorizado. Se você tem menos cartoletas contra o América, dá para pensar no Diego Souza para ser diferente da galera. Tem o Breno Lopes, que entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras, só que os atacantes do Palmeiras, a gente nunca sabe quem é que vai ser o titular, né? Porque tem muitas opções ali no ataque. Descendo aqui, você tem o Kleber no clássico contra o Sport, pode ser interessante. O Savarino para fazer ali uma dupla com o Hulk, não deixa de ser um nome muito bacana para a rodada. Descendo, o Jô, que tem feito gols nos últimos jogos contra o Cuiabá, pode ser interessante o Jô, né? Em função das atuações que ele tem nas últimas partidas. Tem uma média que só está subindo de 4,8. O Daverson, né, que também o Palmeiras sempre é interessante, apesar de não saber quem vai ser o titular, você tem que colocar um no banco de reservas e outro no time titular, porque um pode ser que não jogue e o outro jogue. Aí descendo a gente tem ainda o Wesley, tem o Cleison do Cuiabá, mas que tem um jogo difícil contra o Corinthians. Vitinho, o Perotti pode ser um nome diferente aí da Chapecoense, apesar de o jogo ser muito equilibrado, e acho que é por aí que a gente vai parar. Deixa eu ver se aqui embaixo a gente tem mais alguma opção. Não temos mais opção de atacantes. A gente tem duas opções que eu acho que são mais interessantes. Ou dobrar o Savarino com o Hulk, ou colocar o Mito Marinho, um dos dois. Se você coloca o Marinho, o seu time vai ficar um pouco mais caro. Se você colocar o Savarino, fica um pouco mais barato. Nesse momento, eu tenho dúvida se eu vou dobrar Hulk com o Savarino ou se eu vou deixar o Marinho aqui no ataque, tá? Essa é a minha dúvida. O capitão a gente vai falar mais para frente. Bom, antes de escalar o meio-campo, para ajudar todo mundo, a gente vai falar aqui do Escala 10. O Escala 10 é a maior plataforma de estatísticas do Brasil. E lá você vai encontrar análise de arbitragem, cruzamento dos scouts, gols, assistências, o desempenho de cada atleta durante a competição, em termos de gol, assistência, finalização, faltas sofridas, tudo isso, desarmes. Então, o Escala 10 ele é completo, ele vai trazer para você aqui no menu, ó, uma série de estatísticas para você analisar, dos desempenhos de atletas, dos jogos, dos cruzamentos dos scouts, a gol, assistência, a análise de arbitragem, os rankings dos atletas e etc. Muito boa essa plataforma. Se você quiser adquirir, é só ir na descrição do vídeo. Eu vou deixar um link para você ter acesso aí, caso você queira comprar aí o Escala 10. Além de usar o Escala 10 para estatísticas, eu também faço parte da Liga dos YouTubers Escala 10 ou Liga Escala 10 dos YouTubers, que nesse momento os 5 primeiros da pontuação geral são o Cartoleiro Profissional 22, o Chapeleiro YTBR em segundo, o terceiro colocado é o Cartola do Foguete, o quarto colocado é o Galaxy Cartola FC e o quinto colocado é o Zunken FC. O professor está subindo gradativamente aí e vamos alcançar os primeiros, hein? Nós estamos nesse momento em 13º lugar. Bom, voltando aqui para falar dos atletas e do mínimo para valorização, que é o que sempre a gente faz aqui. A gente vai pegar aqui os atletas e mostrar para vocês o mínimo para valorizar de atacantes e meio-campo, para você já começar a pensar aí como que você vai fazer. Aí a gente vem aqui no filtro, filtra atacante e filtra, clica aqui de novo e filtra meias. Então ali, ó, atacantes e meias, e a gente vem no filtro aqui do lado direito. Filtrou, vai aparecer aqui para mim aqui a relação de atacantes e meio-campistas. Então vamos lá. Hulk, muito escalado para a rodada, vai precisar de 12,5 pontos para começar a valorizar. Por isso que é uma rodada cara e uma rodada que a gente pode perder cartoletas, mas esses caras não podem ficar de fora do time, não. Então, assim, se você conseguiu até agora fazer 140, 145 cartoletas, você vai conseguir escalar esses caras. Agora, se você não acompanhou o nosso canal desde a primeira rodada, você não vai ter cartoleta suficiente para colocar as feras. Para colocar fera, é só quem tem mais de 140 cartoletas. E é quem acompanhou o canal desde o início.
Então, por isso que é importante acumular cartoletas nas 10 primeiras rodadas, para agora você escalar um time muito bom e o seu adversário vai ter só 120 cartoletas, ele não vai conseguir escalar Hulk, Gabigol e Marinho. Com certeza ele não vai poder escalar. E ainda tem o Bruno Henrique, tem outras opções, né? Então, Hulk, quanto que ele precisa fazer para valorizar? 12 pontos,5. Gabigol, quanto que ele precisa fazer para valorizar? 20 pontos, 20,6. Na última ele precisava de 26, ele conseguiu, mas é claro que ele não vai fazer 3 gols toda a partida, né, gente? Marinho, quanto que ele precisa para valorizar? 5 pontos. Para Marinho, 5 pontos é o que está na média dele, ele vai conseguir facilmente, tenho certeza disso. Bruno Henrique, quanto que precisa para começar a valorizar? 7,7. Iago Pikachu, que pode ser um nome interessante porque pega o Bragantino, então é um jogo aberto, o Bragantino joga, faz muitos gols, mas também toma muitos gols. Então o Iago Pikachu precisa de 2,6. O Arthur do Bragantino, 6,4. Scarpa, que a gente não está podendo deixar de fora, 6,7 para valorizar. Matheus Peixoto, atacante do Juventude, 2,6 para valorizar. Gilberto já está na geladeira de todo mundo, vai pegar o Atlético, nem vou comentar. Elinho, 2,7. Arrascaeta, outro monstro para ganhar cartoletas, para ganhar pontuação. Então ele precisa de 8,3 para começar a valorizar, mas está dentro daquilo que ele sempre está conseguindo. Robson do Fortaleza, um nome diferente, 9,5 para valorizar. Rafael Veiga, para quem quer ir buscar um jogador bom, que precisa de pouco para valorizar e que pode te ajudar a ganhar cartoletas. 1,7 para valorizar. Nacho Fernandes, que está muito escalado na rodada, 9 pontos para valorizar. Diego Souza, que pode ser uma variante aí para você acumular cartoletas ou ganhar cartoletas. Só 0,8 para começar a valorizar. Lima, que decepcionou a partir de 1,9, ou seja, 2 pontos começa a valorizar, pode ser um nome diferente. Terans, do Atlético Paranaense, que é sempre um nome interessante e diferente, precisa de 2 pontos para começar a valorizar. Breno Lopes, atacante do Palmeiras, 9,8 para começar a valorizar. Na nossa segunda coluna aqui, vamos ver se tem algum outro nome interessante para a gente falar aqui, ó. Nicão do Atlético Paranaense 1,3, Rigoni do São Paulo 9, Patrick do Inter 1,9, ó, Savarino, que você pode fazer uma dobra com o Hulk, 6,5 para começar a valorizar, o Jô do Corinthians 4,7, o Daverson do Palmeiras 6 pontos para começar a valorizar, Everton Ribeiro 5 pontos para começar a valorizar, Carlos Sanches do Santos, a partir de 0 ponto ele já começa a valorizar. O Wesley do Palmeiras a partir de menos 0,7. Pirani, meio ponto para cima, já começa a valorizar. E na última coluna, para a gente finalizar as valorizações aqui de meias e atacantes, te dando opções para você escalar. Alisson, do Grêmio, como meio-campista, pode ser uma opção interessante, inclusive para pensar em ganhar cartoletas. A partir de 2,3 ele começa a valorizar e ele é um nome interessante para quem tem menos cartoletas, porque ele só custa 5 cartoletas. Perotti, 0,9. Jean-Pierre, também do Grêmio, pega aí o América, precisa de menos 1. A partir de menos 1 ele começa a valorizar. Pode ser um nome diferente e mais barato e buscando valorização. Descendo aqui, a gente não tem outras opções, tá bom? Então, opções do Grêmio, Diego Souza, Alisson e Jean-Pierre, são opções para você tentar ganhar cartoletas e ser diferente dos seus adversários. Então, vamos voltar aqui para a nossa escalação. Antes de continuar a escalação, só passando rapidamente na tabela de jogos, ó. Grêmio e América. O Grêmio deu uma melhorada na sua defesa, tem 2 jogos que não toma gol, vem de um empate e de uma vitória, precisa de ganhar o jogo porque é 19º ainda. Então eu acredito aqui que dá para você apostar em até uma dobra na defesa do Grêmio, dá para apostar no meio-campo ali em alguém, ou Jean-Pierre ou Alisson, como eu falei, e o Diego Souza como um atacante diferente dos que serão mais escalados, dá para você fazer essa aposta. Então o Grêmio favorito contra o América é um jogo que está entre os times aí mais favoritos.
Depois você tem Palmeiras e Fluminense, que é um jogo um pouco mais complicado, porque o Fluminense toma poucos gols, mas o Palmeiras vem de várias vitórias seguidas, não sei se são 7 ou 8, não me lembro agora aqui de cabeça. Palmeiras com certeza é muito favorito nesse sentido, porque vem jogando muito bem, só que no ataque do Palmeiras, o ruim de você escalar é que você não sabe qual é o atacante que vai ser o titular. No meio campo, Scarpa e Veiga, nomes favas contadas. Na defesa, você tem ali laterais, você tem zagueiro, que dá para apostar, e até goleiro. Atlético e Bahia, provavelmente o segundo jogo mais favoritaço aí da rodada, né? Acho que entre os dois jogos mais favoritos estarão o Atlético e Bahia e Flamengo e São Paulo, apesar de Flamengo e São Paulo ser um clássico. Então, o Atlético e o Bahia seria o jogo mais favorito da rodada. Então o Atlético pega o Bahia, você tem aí no Atlético várias opções para apostar. Eu só não gosto de apostar mais do que 4 peças de um único time. Quando você pensa em regularidade, você tem que entender que são 38 rodadas. Não adianta nada você ganhar uma rodada se você não for regular nas outras. Então você não pode ir com muita sede ao pote, porque aí você coloca 5, 6 jogadores do Atlético. O Atlético perde o jogo para o Bahia, o que pode acontecer. Existem zebras, existem tropeços. Respeitando demais o Bahia, mas a situação que o Bahia vive, o Atlético é muito favorito, mas se der errado, você coloca 6 peças do Atlético e aí você vai ter muito prejuízo, que você não vai ter boa pontuação, mas é o jogo mais favorito da rodada. Você tem várias peças do Atlético para apostar. Fortaleza e Bragantino, eu apostaria do meio para frente, porque pode ter gols para os dois lados, né? O Fortaleza é o terceiro no campeonato nesse momento e o Bragantino é o quarto. Aqui, ó, o sexto Flamengo contra o São Paulo, apesar de ser clássico, 2 times gigantes. O Flamengo muito organizado, jogou demais. Se jogar o que jogou do Bahia, vai ganhar do São Paulo. E é claro que tem muitas peças para você apostar, tanto na defesa, como no meio, como no ataque. Eu só acho que não dá para dobrar a defesa, é no máximo um defensor. Santos e Atlético Goianiense. O Santos não jogou bem essa última partida, mas o Marinho é sempre Marinho, não dá para descartar nunca. Atlético Paranaense jogando em casa é muito forte, então o Inter vai ter muita dificuldade contra o Atlético Paranaense. Ali no Atlético Paranaense você tem um Marcinho como lateral bom para apostar, você tem um Terans no meio bom para apostar, então dá para apostar nesses caras. Sport e Ceará, eu fugiria desse jogo nesse momento, apesar de que no Ceará você pode tentar pedir o Lima para devolver os pontos que ele nos negou nessa rodada 12, talvez na rodada 13 ele devolva esses pontos. Juventude e Chapecoense é um jogo muito equilibrado, com um pequeno favorito, vantagem aqui de favoritismo para o Juventude. E por último, Cuiabá e Corinthians, que eu acho que vai ser um jogo equilibrado, pode ser até um 0-0 aqui, Cuiabá e Corinthians, tá bom? Então esses são os jogos que a gente analisou rapidinho. Três jogos aqui para você apostar, talvez 4. Grêmio, Palmeiras, Atlético, Flamengo. Grêmio, Palmeiras, Atlético e Flamengo. Esses 4 times você vai escolher aí jogadores desses 4 times, talvez 2 peças dá para escolher de cada um deles. Grêmio, Palmeiras, Atlético e Flamengo são os times que você vai escolher a maioria das suas peças, tá bom? Aí depois dá para pincelar aqui um Atlético Paranaense, dá para pincelar ali um Fortaleza, um Bragantino e por aí vai, tá bom? Então vamos continuar a escalação. No meio campo, o que a gente tem para escalar? A gente tem o Pikachu, pouco para valorizar, jogador que custa muitas cartoletas, mas está desvalorizado. A gente tem o Scarpa, que a gente não vai deixar de fora. A gente tem o Arrascaeta, que sempre faz boas pontuações, dificilmente o Arrascaeta é negativa. Olha aqui o Arrascaeta, jogou na primeira rodada, fez 4.9. Nas 3 últimas, na 10ª, na 11ª, 12ª, 8.6, 7 pontos e 9,7. Então não dá para deixar o Arrascaeta de fora. Olha o Gustavo Scarpa. Ele negativou aqui na 8ª, mas o restante, o gráfico dele é sempre positivo. Olha as 4 últimas partidas. Um 10 aqui, depois um 1,4, depois um 9,4, depois um 7. Então, 9, 7 e 10. Nas 4 últimas rodadas, 3 mitadas. Então, não dá para deixar o cara de fora. Seguindo aqui essa lógica, a gente tem o Veiga que dá para colocar. E a gente tem o Nacho, que ficou de fora aí de algumas rodadas, né? Em função de Covid e tal. E foi descansado para Libertadores, mas o Nacho tem na 9ª rodada um 8 pontos e na 8ª rodada ele tem uma mitada de 17,5. Como é que deixa o Nacho de fora? Não tem jeito. Então a gente teria até a opção para um 4º meio campista aqui,
tipo o Terans, né? O Terans do Atlético Paranaense cabe muito bem nesse time aqui no meio campo. Mas a gente só pode escalar 3, por enquanto serão esses aí. Como defensores, a gente tem o Aderlan, que é muito bom no ataque, mas vai pegar um Fortaleza ali, que é um pouco complicado. A gente tem o Marcinho, que a gente falou dele, que eu acho que é uma ótima opção contra o Internacional. A gente tem o Felipe Jonathan, né, que apesar do Santos estar mal, o Felipe Jonathan é um cara que em casa ele pode apoiar bem ali e fazer boas pontuações. A gente tem o Felipe Luiz, que dá para apostar muito nele, apesar de ser ali um clássico contra o São Paulo. Mas eu acredito muito que dá para apostar aqui no Felipe Luiz, que inclusive está entre os mais escalados. Pode ser uma dúvida nossa nesse sentido para o futuro aí, da gente de repente mudar para um outro lateral. A gente tem o Mariano, que está jogando muito bem no Atlético. O Guga está suspenso aí pela diretoria do Atlético, porque participou de festa, de aglomeração, sem máscara e tudo mais. Então o Mariano deve ser o titular da lateral direita, então é o nosso lateral aqui. Aí a gente vem para os zagueiros, a gente tem ótimas opções, como o do próprio Flamengo, o Rodrigo Caio, que deve voltar, o Arão, que joga de volante, então tem ainda essa vantagem. Tem o Gustavo Gomes, que é um ótimo zagueiro, que é uma ótima opção. O Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, é uma opção também interessante. A gente tem aqui o Jeromel contra o América, acho que é o principal nome para a rodada. Descendo aqui, a gente tem o Júnior Alonso, do Atlético, que também é um nome excelente para a rodada, pega o Bahia. Por enquanto a gente está com a dobra do Atlético aqui, que é um pouco perigoso você dobrar, mas é o que nos resta por enquanto. Então, para goleiro, a gente tem o Everton, é muito caro, não sei se a gente vai conseguir escalar. A gente tem o Diego Alves do próprio Flamengo, a gente tem o Cássio do Corinthians, né, jogando fora contra o Cuiabá. Descendo aqui, a gente tem o Richard de fora, que eu acho que é um nome sempre interessante. A gente tem o Gabriel Chapecó do Grêmio, que é sempre um nome muito bom para a rodada. E o América costuma mitar goleiros. Acho que a gente pode fazer uma dobra aqui com o Chapecó. A gente está arriscando em duas dobras, uma do Atlético e uma outra do Grêmio. E o nosso técnico é o técnico Cuca, que tem um jogo teoricamente mais favorável do que o jogo do Flamengo. Esse é o nosso time. Esse time aqui custou 150,59 cartoletas. É um time caro, Por isso que eu falei, é uma rodada cara. E quem não ganhou cartoleta nas 10 primeiras rodadas vai ter dificuldade de escalar. Qualquer um dos 3 atacantes são boas opções para capitão. Se a gente mudar, a gente vem aqui no canal e confirma essa mudança, ou lá no Instagram, né, @professor.cartola, ou a gente faz um novo vídeo atualizando o time principal. Então, por enquanto, esse é o time principal, 150 cartoletas, e agora a gente vai escalar o nosso banco de reservas. Olha, a gente tem um Bruno Henrique para colocar na reserva. A gente tem um Savarino para colocar na reserva. Então a gente tem muitas opções de reserva. A gente vai colocar por enquanto aqui o Savarino. Continuando o nosso banco de reservas, no meio campo a gente vai ter boas opções também para colocar. Temos o Ederson como ótima opção para meio campo, o Lima que nos deve aquela pontuação, o Terans que tem uma média de 5.8, a gente vai deixar o Terans como nosso banco de reservas. Poderia ser até o Veiga do Palmeiras. Como zagueiros para banco de reservas, a gente tem o Gil, a gente tem Gustavo Henrique não tão confiável, né? Apesar do Flamengo, pode ser que segure um SG. Vamos ver o que a gente tem para baixo aqui. A gente tem o Juan do Grêmio, é baratinho, acho que é um bom nome para a gente colocar na reserva. Seguindo essa lógica aqui, laterais, o que a gente tem para colocar para essa rodada como lateral? A gente tem o Dodô do próprio Atlético, que a gente estaria ali dobrando o Atlético já. A gente tem o Cortez, mas a gente já está também, se der errado, aí, até triplicando o Grêmio, né? Por causa do banco de reservas. A gente vai fechar aqui, ó, tem até o Nicolas do Atlético Paranaense, que eu acho que é uma ótima opção para banco. A gente vai fechar aqui por enquanto com o Dodô. E agora a gente vai para goleiro. Como o Chapecó é muito barato, eu não sei qual goleiro que a gente vai ter aqui para o banco. Chapecó, aí a gente tem o do Fortaleza, Marcelo Boeing, que na rodada passada fez até uma pontuação muito boa para goleiro. A gente tem o João Paulo do Santos e o Bento aqui do Atlético Paranaense. A gente vai escolher o João Paulo do Santos.
Então a gente vai confirmar aqui a nossa escalação. Aqui está a escalação do time principal. Banco de reservas, João Paulo, Dodô, Juan, Terans e Savarino. Time titular, Cuca, Chapecó do Grêmio no gol. Jeromel e Júnior Alonso, Mariano e Felipe Luiz. No meio, Arrascaeta, Nacho e Scarpa. No ataque, Gabigol, Marinho e Hulk de capitão. Espero ter ajudado. Deixe o like, boas mitadas pra gente nessa rodada 13 e até a atualização do time na sexta-feira ou no sábado pela manhã.